Olá, meu nome é Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Lagoinha Forte Mais. Esse é o nosso Todo Dia, a nossa série de devocionais, todo dia aqui no nosso canal para poder abençoar você e a sua vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, vai narrar uma história muito interessante. A história onde Jesus cura um cego com um cuspe, com saliva. Sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia vai dizer que Jesus está entrando numa cidade chamada Betsaida. Uma cidade que já havia sido condenada porque Jesus já tinha feito muitos sinais ali dentro, muitas maravilhas ali dentro. E mesmo assim, aquelas pessoas não tinham reconhecido Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador. Mas mesmo em um lugar onde as pessoas não reconheciam Ele como Salvador, as pessoas ainda assim tinham expectativa que Ele fizesse alguma coisa. Afinal de contas, tem muita gente que nem sempre quer ter Jesus na sua vida como seu Salvador, mas quer ter Ele na sua vida para Ele poder resolver alguns problemas da sua história. E é interessante que Jesus não cura aquele cego dentro daquela cidade, mesmo contra a expectativa de quem o tinha levado. Aqueles homens levaram sinceramente aquele cego até Jesus para que ele curasse, mas Jesus retira ele da cidade. E o que mais me chama a atenção é que o texto termina dizendo, você pode acompanhar lá em Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26. É que Jesus, depois de ter operado o milagre, depois daquele homem voltar a enxergar, Jesus diz, agora vá para sua casa. Percebe? Aquele homem, apesar de ser considerado e até mesmo ser conhecido por muitos em Betsaida, talvez por estar vivendo ali há muitos anos, aquela não era a cidade dele, ali não era a casa dele, ali não era o lugar onde ele morava, não era a sua residência. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Às vezes a gente se move, às vezes a gente se acostuma em ambientes que não são o nosso, mas porque ali as pessoas até mesmo conseguem conviver bem com as nossas debilidades, com os nossos limites, com as nossas cegueiras, a gente se sente confortável em estar ali, a gente se sente abraçado por aquele lugar, a gente se sente incluído naquele lugar e aquele lugar passa até mesmo chamar a nossa casa. O problema todo é que a gente continua cego, a gente continua sem ter um lugar onde a gente se sente abrigado, mas Jesus, quando entra na nossa vida, Ele tira a gente de lugares onde são confortáveis para a gente e leva a gente para lugares de cura, leva a gente para lugares onde Ele pode realizar na nossa vida. Jesus tira aquele homem dali e diz para ele, olha, agora que você está curado, volta para sua casa, volta para o seu lugar de intimidade, volta para o seu lugar onde você nunca deveria ter saído. Sabe, numa realidade como a nossa hoje, onde a gente faz tanto para ser aceito, Jesus continua tirando a gente de lugares de incredulidade e enviando a gente para o nosso lugar de origem, enviando para a gente para o nosso lugar familiar, porque o Filho de Deus veio aqui para chamar os seus irmãos de volta para casa. Deus te abençoe, até amanhã.